Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Um sopro de alegria. A cidade do Rio de Janeiro pode ter Réveillon e Carnaval em 2022. Chegando nessas condições, a gente pode ter Réveillon, pode ter Carnaval, as pessoas podem voltar a se abraçar. Cidade ganha o primeiro posto do Detran exclusivo para atender pessoas com deficiência. E a Câmara do Rio estuda ações de socorro aos profissionais ligados a rodas de samba, atingidos pela pandemia do coronavírus. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da prorrogação das atuais medidas restritivas de combate à Covid-19 na cidade. A Prefeitura anunciou que na semana que vem vai publicar um decreto liberando shows e outros eventos no Rio de Janeiro. Uma evolução gradual. Uma cidade onde todas as regiões não estão mais com risco alto para a Covid-19. Na semana passada, a gente tinha 3 regiões administrativas no risco alto e todas as demais no risco muito alto. Nas semanas anteriores, a gente passou várias semanas trabalhando com a cidade toda do Rio de Janeiro com risco muito alto. E o cenário atual, como eu já apresentei, a gente tem toda a cidade do Rio de Janeiro considerada como risco alto. É uma evolução gradativa, uma melhora em relação ao risco, que não significa que a gente precisa baixar a guarda, a gente tem que continuar se cuidando e todas as medidas do nosso decreto seguirão o risco muito alto. Número de casos da Covid em baixa, imunizados em alta. Mais de 1.700.000 pessoas na cidade já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Isso equivale a 25% do total da população carioca. Nesse ritmo, a Prefeitura do Rio acredita que até outubro, todos os moradores da capital do estado com 18 anos ou mais estarão imunizados. O Rio já tinha apresentado algumas metas ao longo desse período, então a gente se comprometeu a vacinar 80 anos em fevereiro e vacinou. 70 anos em março e executou 60 anos em abril. Foi uma das primeiras capitais a finalizar o grupo de 60 anos também. O prefeito sempre cobrando aí a questão dos idosos, então a gente fechou o grupo de 60 anos. E essas metas são muito factíveis. Empolgado com os números, o prefeito do Rio se mostrou esperançoso em relação à volta de 2 festas populares na cidade. Boa notícia quando a gente olha para esse quadro aí, é saber que nós vamos, sei lá, se eu pudesse definir uma frase, né, vamos ter carnaval, né, então, enfim, talvez seja, né, chegando nessas condições, a gente pode ter Réveillon, pode ter carnaval, as pessoas podem voltar a se abraçar. Eduardo Paes anunciou que na segunda-feira deve publicar um decreto para a volta de realização de eventos na cidade, obedecendo a uma série de protocolos. Isso já está sendo feito em alguns países do mundo. Você vai poder realizar evento desde que as pessoas todas sejam testadas nesse teste mais rápido no dia da realização do evento, retestadas um período depois, né? Então há um conjunto de regras nesse primeiro momento. A gente não espera que isso fique por tanto tempo assim. À medida que a gente vai aumentando a imunização e os números vão melhorando, a gente pode ir flexibilizando, mas esse decreto deve estabelecer parâmetros bem claros para que algumas atividades possam voltar com segurança. E a Fiocruz entregou nesta sexta-feira ao Ministério da Saúde mais de 4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Com mais essa remessa, já são mais de 34 milhões de doses destinadas pela instituição ao Programa Nacional de Imunizações. A Fiocruz explicou que os insumos para a produção de novas vacinas só são suficientes para garantir a distribuição até as próximas 3 semanas. Para que não haja interrupção da produção, a instituição espera a chegada de mais uma nova remessa de insumos no dia 22 deste mês. Confira agora com a repórter Simone Braga um resumo do que foi discutido essa semana nas sessões plenárias do Legislativo Carioca.
Os parlamentares discutiram e votaram vários projetos de lei em primeira e segunda discussão. Entre os projetos aprovados em segunda discussão estão o projeto de lei complementar de autoria dos vereadores Jones Moura e Carlos Caiado, que tem como objetivo a manutenção dos serviços públicos prestados pela Guarda Municipal do Rio a partir das unidades operacionais que se encontram em Botafogo. Passeio Limpo é o projeto de lei de autoria do vereador João Mendes de Jesus, aprovado em segunda discussão. O objetivo é incentivar a população a manter a cidade limpa, recolhendo os dejetos de seus animais domésticos. É importante porque isso ajuda na limpeza da cidade, ajuda para que as pessoas possam caminhar com os seus animais e, principalmente, nós tenhamos a cidade mais limpa. Também aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria da vereadora Tânia Bastos, que inclui a Semana de Mobilização Municipal da Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes Desaparecidos no calendário oficial da cidade. É importante, para a gente lembrar da dor humana, da tragédia humana e de constituir modos e meios de combatê-la, minimizá-la. Os 5 vetos que estavam na pauta da ordem do dia foram rejeitados pelos parlamentares. Todos serão transformados em lei promulgadas pelo presidente da Câmara. Entre os projetos que receberam o veto do prefeito estão o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Ramos Filho, que cria o serviço de farmácia veterinária popular no município. O projeto da vereadora Tereza Berger, que dispõe sobre estratégias para acompanhar a demanda por educação e a redução do déficit de vagas em creches do município. O meu PL, absolutamente, ele não cria atribuição alguma para a prefeitura. É um projeto voltado, acima de tudo, para a informação, para a transparência, propõe, sim, reduzir o déficit de ofertas de vagas em creches e na educação infantil. O projeto da vereadora Verônica Costa, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, visando a proteção contra a violência obstétrica, também foi rejeitado. Os parlamentares também discutiram o projeto de lei complementar de autoria dos vereadores Carlos Caiado, professor Célio Luparelli, Tiago Carribeiro, Dr. Carlos Eduardo e comissões de Justiça e Redação, Administração e assuntos ligados ao servidor público, assuntos urbanos e de esportes e lazer, que prevê o uso permitido na área do condomínio Wimbledon Park, localizado na Barra da Tijuca. Essa casa sempre deu, como eu disse, a autorização para alienar terreno quando achava que aquele terreno deveria ser alienado. E assim continuará sempre. Mas cada vereador aqui conhece o bairro, conhece as necessidades, conhece a utilização do terreno e cabe a ele decidir se deva vender ou não. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria dos vereadores Carlos Caiado e Rafael Aloysio Freitas, que reconhece como polo gastronômico da cidade a Rua Dias Ferreira, no bairro Leblon. O objetivo é melhorar a infraestrutura da rua, proporcionando aumento da atividade comercial e mais arrecadação para o município. A Rua Dias Ferreira é uma das mais conhecidas na cidade, em especial pelo seu valor gastronômico. Uma série de estabelecimentos com boa gastronomia e precisava isso ter o reconhecimento, da Prefeitura, da Câmara. Então, nada melhor do que registrar como lei que agora ali vai ser o polo gastronômico da Dias Ferreira, um dos lugares mais frequentados aqui da cidade. No próximo domingo, 16 de maio, será comemorado o Dia do Gari. Uma homenagem a esses profissionais que dão duro diariamente e que, em tempos de pandemia, se arriscam para manter a cidade limpa. Eles varrem, capinam, realizam um trabalho diário imprescindível para o bom funcionamento da cidade. Eu acho muito importante para a cidade. E também, se não fosse por eles, aqui estaria cheio de lixo, cheio de mato. O trabalho deles é muito importante e tem que ser valorizado. É verdade, seu Haroldo. A função desempenhada por esses profissionais faz toda a diferença. Responsáveis pela limpeza urbana, os garis atuam em todos os pontos da cidade.
São cerca de 14 mil trabalhadores que, junto com a coleta dos caminhões, ajudam a recolher das ruas do Rio 9 mil toneladas de lixo por dia. Esses profissionais têm um dia só para eles, o dia 16 de maio. E é lógico que a gente tem que comemorar, tem que aplaudir essa categoria. E eu estou do lado de ninguém mais, ninguém menos do que o maior representante deles, o Renato Sorriso, o meu xará. Tudo bem, Renato? Agora ficou ótimo, graças a Deus. E aí, me conta, nesse período de pandemia, quais são os maiores desafios para vocês enquanto garis? O desafio nós temos 24 horas, mas depois com a pandemia triplicou mais o desafio, porque tem pessoas que não respeitam as papeleiras, tem pessoas que não respeitam a coleta da Colube, tem pessoas que desrespeitam em descartar de máscara nos lugares errados, entendeu? Não tem aquela paciência, aquela preocupação com a vida humana do próximo, porque nós somos agentes de limpeza 24 horas. Aqui no Brasil, a profissão começou em 1830, com um decreto que determinava a limpeza das ruas e retirada do lixo. Anos mais tarde, em 1876, uma nota discreta no Gazeta de Notícias anunciava a contratação da empresa do francês Aleixo Gari para a limpeza das ruas da capital. O trabalho deu certo, o francês ficou conhecido entre a população, que passou a chamar seus funcionários de garis. Nossos garis do século XXI têm mais recursos para exercerem a função, mas ainda lutam para conscientizar parte da população que insiste em jogar lixo nas ruas. Enquanto o gari está tirando o lixo que ele descartou errado, o gari está fazendo outra atividade em outro lugar. Está capinando, está limpando um ralo. É educação, estamos falando de educação, estamos falando de união, parcerias. Nós somos gari 24 horas por dia. Renato, e nesse dia do gari, qual é o presente que vocês querem? Nós, garis, queremos respeito, amor e carinho, igualdade, saber que nós somos gari, somos agentes de limpeza. Então, quero que a população enxergue mais e respeite o nosso trabalho. A melhor homenagem que vocês podem fazer para os nossos garis é destinar o lixo para o lugar certo, não jogar o lixo na rua, não jogar entulho no meio da rua. Isso vai facilitar muito o trabalho da nossa turma e vai deixar a gente bem mais tranquilo e bem mais feliz. Galera, continuem, porque vocês são assim o máximo e a gente precisa de vocês. Parabéns pelo dia. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública recolheram na Rocinha 39 veículos. A operação, em conjunto com a Polícia Militar, aconteceu na Estrada da Gávea, um dos principais acessos à comunidade. Foram recolhidos 10 carros e 39 motos. Segundo os fiscais, os veículos estavam estacionados irregularmente. Alguns, por exemplo, ocupavam vagas destinadas à carga e descarga. O local é um dos campeões de reclamações na Central de Atendimento 1746 da Prefeitura do Rio. E você vai ver no próximo bloco, Comissão Especial da Câmara do Rio tenta buscar soluções para ajudar profissionais ligados às rodas de samba, uma das categorias mais atingidas pela pandemia. Vai ser enterrado neste sábado o corpo do ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani. O político foi vítima de um câncer aos 66 anos. Jorge Pisciani teve 6 mandatos na Assembleia Legislativa do Rio e durante 2003 e 2010 foi presidente da Alerj por 4 períodos. O velório está confirmado para o Palácio Tiradentes, sede do Legislativo Fluminense. O presidente da Alerj decretou luto oficial de 3 dias pela morte de Jorge Pisciani. A Prefeitura do Rio lançou o programa Abrace uma Escola. A ideia é atrair empresas e pessoas físicas para assumir a recuperação das escolas da rede municipal, através de financiamento para obras de reforma ou a doação de equipamentos necessários para o funcionamento de colégios e creches. A cidade tem agora um posto do Detran exclusivo para o atendimento de pessoas com deficiência. O espaço na Avenida Francisco Bicalho foi reformado e adaptado para oferecer os serviços de veículos, habilitação e identificação civil. No local, também vão acontecer aulas práticas de direção para alunos do projeto Cidade sobre Rodas. O Cristo Redentor vai receber iluminação especial neste sábado, promovida pelo movimento Unidos pela Vacina.
No horário entre 5 da tarde e 8 da noite, uma mensagem em defesa da vacinação será projetada em português e inglês. Por causa da pandemia, a ação não terá presença de público e vai cumprir as normas internacionais contra o coronavírus e as regras da vigilância sanitária. A Câmara do Rio está preocupada com a situação dos profissionais ligados às rodas de samba. A categoria é uma das mais prejudicadas durante a pandemia. Uma comissão especial estuda a adoção de medidas emergenciais para ajudar sambistas e outros que fazem parte da cadeia das rodas de samba. Alegria e música em volta da mesa. Essa é uma imagem conhecida e muito representativa para milhares de cariocas. As rodas de samba são parte importante da cultura do Rio. A roda de samba é construção histórica da cidade do Rio de Janeiro. A roda de samba vem de uma construção histórica de famílias que se reuniam por serem marginalizadas e tinham que estar, de alguma forma, se expressando e se reinventando na sua vida e fazer aquela coisa miúda, que sempre tinha uma música, sempre tinha uma pose e tal, que é o samba, e que sempre teve nas esquinas, sempre teve nos bares. Antes da pandemia, a cidade do Rio tinha cerca de 400 rodas de samba. E uma das mais famosas delas acontecia nesse lugar onde eu estou agora, a Pedra do Sal. O sustento não só dos músicos, mas de toda uma cadeia produtiva que funciona ao redor dessa roda de samba, saía quase que exclusivamente dessas apresentações realizadas nas ruas. E aí, quando houve a paralisação das atividades, a situação financeira de todos esses trabalhadores foi muito prejudicada. Toda a roda de samba sempre teve lá uma tia que vendia um negócio, tipo quermesse, né? Uma camisa, um doce, um feijão. E a roda de samba vendia cerveja. A gente conseguiu se organizar isso no modelo de negócio, que é a feira de samba, que é a roda de samba como epicentro, envolvida pela sua cadeia produtiva, que é gastronomia, moda, esse tipo de coisa. Então, todas essas pessoas que estão nesse ambiente são profissionais e muitos deles vivem só daquilo. No mês de abril, o Anderson e outros representantes das rodas de samba se reuniram com os vereadores para discutir a possibilidade de financiamentos para o segmento e até mesmo a realização de ações emergenciais, como a distribuição de cestas básicas para os profissionais. Toda a legislação do samba ainda é muito frágil, né? Existem vários decretos, existe uma lei aqui aprovada na última legislatura que tentou organizar minimamente o debate do samba na cidade, mas que não avançou na discussão do financiamento. Na discussão da retomada econômica do Rio, se faz urgente a gente falar de subsídios, fomentos, editais diretos e indiretos, política de ISS específico para a roda de samba. A gente precisa de imediato assim, de um auxílio emergencial. Um auxílio emergencial de R$500. A gente está imaginando um quantitativo de 2.000 profissionais dessa cadeia produtiva. A Câmara estuda também a isenção de tributos durante o período de pandemia. Como é que a gente pensa isenção de IPTU, de outros impostos, numa discussão chave que é importante que aquela área, que aquele local continue funcionando como roda de samba, como templo do samba e que possa servir de mola econômica, de dinamização econômica para aquelas áreas, principalmente se tratando de Zona Norte e Zona Oeste, que são áreas que estão muito mais fragilizadas do que outras áreas da cidade, que são mais precarizadas, com mais dificuldades de retomar economicamente. Essas áreas são prioritárias através da cultura, da arte e das intervenções locais. Quando tudo isso passar e as rodas puderem de novo voltar às ruas e reunir o povo em volta da mesa, o samba, hoje cantado só pela voz do Anderson, vai fazer coro no coração do povo carioca. Vamos esquecer os desenganos que passamos, viver a alegria que sonhamos. Eu acho que um dia de graça. Vai ser um dia de graça. Não dessa música é dia de graça, vai ser um dia de graça.
Segundo o levantamento conjunto das Secretarias Municipais de Cultura e de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, atualmente são 344 rodas de samba cadastradas no município. Entre elas, 77 foram beneficiadas pelos editais da Lei Aldir Blanc, de auxílio emergencial ao setor cultural, num total de cerca de R$1.114.000. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima.